Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído. E hoje você prepare o coração e o riso, porque a palhaçada é com Faísca, o embaixador da animação infantil. Faísca, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, porque é conversando que a gente se entende. É isso aí, Mara, que alegria, viu? Que alegria estar aqui mais uma vez, aqui na Diário do Brasil. Olá, pessoal, olá, criançada, mamãe, papai, vovó, vovô, titio, as crianças, né? De 0 a 120 anos. Hoje vamos bater um papo aqui legal aqui, hein? Com certeza, Ai, que com certeza. Já gostoso! tô bem animada, hein? Só de sentir Ah, essa sua energia. E o seu nome é bem grande, é um né? pouquinho, você viu? Você já decorou? Não decorei. Vamos... Tenta falar ele aí. Alexander, a gente começa, vamos parar por aí. Vamos seguir pelo Faísca. E ó, Alexander com K e S, hein? É, porque Pois a é. minha mamãe ela queria com K e dois S. Como era um assalto à língua portuguesa, né? Ali a gramática, você colocar três consoantes, né? No meio de duas vogais, então ali, lá no cartório, eles autorizaram apenas um S. Mas o desejo dela era Alexander com K e dois S. Mas hoje é só Faísca, viu? E até aproveitando, né? Eu gostaria de saber como que surgiu, então, a ideia do Faísca. Foi uma faísca mesmo? Ou Foi. foi, assim, aquela explosão de criatividade? Surgiu feito uma faísca, assim, você sabe que quando vem a faísca, nada impede, né? E eu me lembro aí que foi exatamente dia 18 de agosto de 90, quando o Faísca ele subiu ao palco, mas bem antes, uns 3 meses antes, lá no bairro do Mauro 16, nós íamos receber a caravana do Manhã de Lazer. É um projeto em que a prefeitura fazia, levando atividades físicas, recreação, né? Quase semelhante a que o Alexander faz hoje em Bauru. Mas então existia esse projeto que ele rodava os bairros também. E aí a solicitante, né, desse projeto, que era a Doris, tinha um bazar, né, ali no bairro, e a Doris fez a solicitação lá na prefeitura, e aí ela me avisou, ela falou, olha, nós estamos aí angariando alguns artistas para se apresentar no Manhã de Lazer. E eu fiquei sabendo que você fez escola de circo. Aí eu falei para ela, falei, fiz mesmo. Ela falou, então, nós estamos pensando entre capoeira, dança, um monte de coisa, mas nós achamos que um show de palhaçaria vai ser muito bom. Aí começou, né? Onde eu falei para ela, falei assim, olha, então nós vamos começar a ensaiar. Peguei o meu vizinho, o Juliano, convidei o meu primo, o meu sobrinho, que era o Rui Francisco Martins, ele tinha 5 aninhos, né? E mais junto com as meninas, né? É a Letícia, que era filha da Doris, a Adriana e a Vanessa. As meninas foram ensaiar as coreografias. E eu ensaiando com os meninos, né? E também fazer algumas esquetes cômicas, aquele famoso pastelão, né? E nós ensaiamos tudo e tal, 3 meses de ensaio. Mas no grande dia 18 de agosto de 90, no momento da apresentação, a Tânia Piccolo, né, que era diretora, né, desse departamento, ela entrou lá na sala para estar perguntando, Doris, e aí a atração de hoje aí? Cadê? Quem é? Aí a Doris falou assim, é esse. Ela olhou, ela tomou um susto. Ela tomou uso. Por quê? A minha maquiagem não era uma. É esse mesmo desenho há 35 anos. Mas ele foi feito com uma outra matéria-prima, vamos dizer assim. Eu usava blush, minâncora. Então, assim, você não dava essa cor bonita. Então, realmente, eu estava feio. Mas ela, assim, ela foi um pouco indelicada, porque ela falou assim, nossa, eles estão horríveis. E ela pegou assim, né? Com assim, sabe aquele dia que pega. Tá horrível! Eles não vão se apresentar. Olhou ali os três palhacinhos, as meninas também, que elas fizeram uma ombreira, porque naquela época tinha o programa ali da Xuxa e tava em alta fazer ombreiras, né? E aí elas fizeram ali a ombreira com cartolina, e aí ela disse: não, tá muito feio, tá horrível, não tem condições, o prefeito tá aí. As três meninas foram chorar no quarto. O meu sobrinho chorou. O meu priminho e o meu vizinho seguraram as pontas. Aí eu lembro que o meu priminho, o meu sobrinho, o Banguelinho, ele falou assim, tio, vamos tirar a maquiagem?
Aí eu falei assim, vai tirar não. Nós vamos ficar todos aqui sentados aqui, aguardando o término do evento. Beleza, ficamos esperando. E aí, Mara, por isso que eu falo, né? Às vezes Deus move. E Deus moveu, né? Que o que acontece? Bom, de uma forma assim, eu precisava aparecer, né? Então Deus moveu ao meu favor. Você estava com quantos anos? Eu estava com 12 anos de idade. As Paquitas que estavam se apresentando fazia parte de uma companhia que se chamava Arte Show Promoções Artísticas, do Stefano. Ele tinha um grupo gigante aqui na cidade, todos os personagens infantis, cover ele tinha. E aí o que aconteceu? As Paquitas rasgou a calça de 5 Paquitas. Calça não, o short. Rasgou. E elas desceram correndo do palco. Imagina, gente, desceram correndo. E com isso, o palco ficou vazio. O palco vazio, o prefeito assistindo. A Tânia voltou, falou assim, Doris, cadê a atração? Tá aqui. Ela olhou, tomou outro susto. Ai, meu Deus, e agora? Aí veio um grande amigo meu ali, o Carminati, ele falou assim, Tânia, é a atração do bairro. Você não tem que se preocupar. Mas estão muito horríveis. Ele falou, Tânia, deixa. Eles são do bairro. Explica lá, fala que é do bairro e que é uma oportunidade em que o evento dá. Você faz isso em todos os eventos. Aí ela falou, eu não quero apresentar. E o Carminati foi lá e aí ele apresentou tudo. Eu entrei em cena. Naquela época, como eu te disse, foram 3 meses de ensaio. O meu quarteirão e os vizinhos, todas as crianças já sabiam cantar as músicas já. Então foi uma loucura. Todas as crianças cantando, o Circo da Alegria, a Dança do Elefantinho, o Melão do Macaquinho, que são sucessos que estavam em alta na televisão com o programa Circo da Alegria do Atim Espirro. Hoje até o Espirro, ele é meu padrinho. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu entrei em cena, fiz o show, tudo tal. Quando eu desci, a Tânia, né, voltou a comandar ali o evento, eu desci e fui caminhando pela frente do evento até a minha mãezinha, que ela estava sentada na sarjeta assistindo o Faísca, né? Só que eu não sabia que do lado dela estava o prefeito. E aí, a hora que eu estava chegando perto da minha mãe, o prefeito já levantou não, ele estava de pé. Ele já deu 2 passos à frente e me cumprimentou. E falou assim, parabéns, viu, garoto? Que linda a apresentação. E aí ele falou para o Barbosa, né? Que na época ele, o prefeito era o Iso. Aí o Iso falou assim, Barbosa, você gostou? Barbosa, que também ele era secretário de Cultura, que antes era CECELT, Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, era tudo junto. Aí o Barbosa falou assim, eu amei. Aí o Iso falou assim, o que você acha de colocarmos eles para estar fazendo junto ali nos bairros? Ele falou, acho sensacional. Aí ele falou, vamos? Aí eu disse assim, tem que pedir para a minha mãe. Aí a minha mãezinha estava ali sentada, aí o Iso olhou, ai, a senhora aqui é a mãe dele. Eles estavam quase que pisando nela ali para poder conversar comigo. Aí ele comentou ela, tudo, foi muito simpático com ela, tudo e tal. A Tânia viu lá do palco aquela movimentação, desceu correndo. Ai, o que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Aí o Iso falou assim, adorei os meninos, viu? Fenomenal, e com tudo isso... São maravilhosos, sabe o que a Tânia falou? 35 anos aí mais de carreira e mais de 10 mil apresentações com toda essa... Com tudo isso daí. O detalhe em que a Tânia ainda falou assim, você gostou? Ele falou assim, amei. Sabe o que ela falou, Mara? Foi eu que consegui. Que palhaçada, hein? Mas depois disso, aí foi startado, né? Ali o Faísca fazendo muitas festas em todos os eventos aqui da cidade, participando. Muita festa. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, viu? Fenomenal. Olha, já me diz uma coisa. Essa faixa aqui também, embaixador da animação, é uma conquista. Isso é uma conquista, né? Isso é uma conquista. Dessa trajetória sua aqui. Em 2017, eu fui convidado pelo ENAI, que eles que ministram aí um curso para os recreacionistas, né? Isso aqui é a nível estadual, a nível Brasil, perdão, a nível Brasil. E eles fizeram eles fizeram um evento onde eles presentearam os melhores artistas regionais e estaduais.
Olha só, esse aqui, o ENAI, que é o Encontro de Animadores Infantis, ele acontece, é um evento nacional. E eles presentearam alguns artistas. E assim, eu fiquei muito feliz. Quando no meio de artistas, assim, estava junto comigo o Bozo, que é o ator Marcos Pagé, o palhaço Topetão, que ele é do Rio de Janeiro, a turma da Pacaraca, que são de Maceió, e sabe? E o Faísca daqui de Bauru. Puxa vida, quando me veio esse convite, até eu pensei, né? Até na hora ali eu já perguntei, né? Vai ter que pagar alguma coisa? Porque a gente assusta sendo homenageado assim. Ele falou assim: não, nós estamos acompanhando ali o seu trabalho. E detalhe, hein? Eu estava no ar aqui pela TV Prevê, apresentando o meu programa com o Clubinho da Criança. E eles acompanharam, deram-lhe uma busca, né, em todos os meus trabalhos. Eles viram quem é o Palhaço Faísca, né, por grandes eventos em que eu fiz pelo Jornal da Cidade, o Grupo Cidade, que me apoiou e me colocou em 99,9% de todos os eventos, e aí eles me presentearam. Ele falou: não, isso aqui é um presente seu, isso aqui é uma conquista sua. Eu falei: nossa, que maravilha. Eu fui lá em São Paulo, cheguei de limousine, ali no Shopping Center Norte. Foi lindo, viu? Foi lindo, foi maravilhoso, Mara. Fenomenal te ouvir falar a respeito, né? Algo que estava sendo ali deixado de lado e de repente Sim, todas essas conquistas. dá um gás, Isso é assim. importante até para quem nos acompanha, não desistir dos sonhos, daquilo. Nunca, nunca, nunca. Às vezes as pessoas, você que sonha em ser artista, em ser ator, atriz, numa carreira de escritor, você que sonha ser polícia, bombeiro, enfim. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista, porque eu experimentei, eu vi que realmente existe a porta na cara, existe o não, entendeu? E aí, Mara, eu sempre fiz diferente, sempre fiz diferente. Em todos os eventos, quando nós tínhamos, até hoje, né, nós temos ali as festas celebrando o aniversário de Bauru. Hoje a festa ela se chama Celebra Bauru, mas antes ela se chamava Viva Bauru. Quando tinha o Viva Bauru, você sabia que eu tinha 1h30 a 2 horas no palco? E isso aí tem um segredo. Não é porque, mas o Faísca, ele é o bam, ele é o melhor do que todos. Não. Olha que interessante, pessoal. Para quem nunca imaginou, nunca quis saber, ou sempre tinha essa curiosidade, hoje eu vou revelar. Hoje eu vou revelar aqui na nossa conversa diária. Eu tinha 2 horas, 1h30, 2 horas de apresentação artística, porque o Palhaço Faísca faz o seu show de 1 hora, 1h10, 1h15. E nós tínhamos alguns artistas da cidade que queriam se apresentar para cantar, para dançar, para contracenar. E onde nós vamos colocar esses artistas que tem aí 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de atração. Entendeu? E aonde uma programação tem 1 hora. Então, para que serve o Faísca? Faísca, o fulano pode se apresentar no seu horário? Eu um dia, Mara, eu recebi um não. Então, eu uso isso para incentivar as Fenomenal, crianças. Para fenomenal. todos os Você traz artistas. oportunidades para os artistas da cidade, Sempre né? fiz isso. Isso é muito Sempre importante, fiz faz a isso. diferença, inclusive. E as crianças, o que elas mais gostam? Qual que é a palhaçada que você traz aí pra gente? Você sabe o seguinte, Mara, que nem hoje as pessoas falam assim: como é que é o seu show? Você pula, você dá pirueta, você estoura ali uma espoleta, o que é que você faz? Hoje as crianças elas querem participar. No circo é aquele monólogo, né? Onde o palhaço tá lá no picadeiro, todo mundo ri muito. Quando eu vou olhar o circo, eu me divirto de montão. Mas a criança quer participar. Então, o que eu fiz? Olha que legal. O Palhaço Faísca, olha só, hein? Buscando aí os anos 80, hein? Ele tem um pouquinho do Bozo. O Bozo tem aquele jeito de comandar o palco, sempre de uma forma educativa, ensinando as crianças. Tem a forma, então, do Bozo. Aí você pega a Tim Espirro, que eram os palhaços cantores da televisão, que através das músicas você traz coreografias educativas para as crianças. Olha que bacana, olha só, hein? E aí, então, você junta a Tim Espirro com o Bozo, você juntou os dois, você tira embaixo assim, ó, Palhaço Faísca.
porque eu trago as músicas dos anos 80, entendeu? Misturado com a parte educativa, ensinando as crianças a obedecer mamãe, papai, vovó, vovô, a serem bons alunos na escola, a estudar muito, porque nos anos 80 existia uma frase lá no programa do Bozo que me deixava, meu Deus do céu, desesperado. O Bozo perguntava assim: quem quer ser amigo do Bozo? Quem não queria ser amigo do Bozo? Aí eu levantava o meu dedinho, eu! Aí o Bozo do outro lado, aí ele respondia: então você precisa obedecer a mamãe, obedecer o papai, ser um bom aluno. Se você fizer tudo isso, você será amigo do Bozo. E aí eu pensei assim: claro que eu quero ser amigo do Bozo. Eu quero ser muito amigo do Bozo. Então hoje eu trago isso. Eu ensino isso para as crianças. Quer ser amigo do Faísca? Obedeça a mamãe, obedeça o papai. Seja um bom filho, uma boa filha. Entendeu? E estuda bastante para que nós possamos brincar muito. Hoje é assim. Muito bom, Faísca. Com certeza, nessa sua trajetória, você tem muita história bacana para compartilhar com a criançada. Muita história. Quero que você reserve pelo menos umas duas aí pra gente, para contar aqui, para animar quem está nos acompanhando, mas nós vamos primeiro para um rápido intervalo e a gente volta já. Então tá bom, aguenta aí! Você não saia daí, a palhaçada hoje aqui no Conversa Diária com Faísca. Até mais. Voltamos com Conversa Diária, falando com o palhaço Faísca. E vamos rir, porque isso é bom para a alma. Isso é bom demais. Rir é o melhor remédio, viu? Sempre será o melhor remédio, viu, Mara? Mas você sabe que durante alguns momentos o palhaço também chora. Sabia, Chora né? também? Chora, ele fica triste, ele fica chateado. Eu tive uma situação que eu me lembro como se fosse agora, gente. São várias situações aí, em que serve também, né, de exemplo para algumas pessoas. A primeira foi a respeito de um preconceito. Fui fazer uma festa, fui convidado a ir a uma festa de um amiguinho, só que eu precisava chegar lá de cara limpa, porque eu ia me trocar lá na festa. Tinha que montar som, toda aquela estrutura toda. Só que eu cheguei lá, a festa era de albinos. E a dona da festa olhou para mim assim e falou assim, falou para a Tânia, né? Quem é esse? Ela falou: ele é o Faísca. Ele que é o palhaço? Nossa, ela ficou toda sem jeito, mas toda sem jeito. Falou: ele não vai poder entrar. Falou: por quê? Porque a festa aqui é só de albino. Aí eu não sabia o que era albino. Eu não sabia o que era. Falei: Tânia, o que é albino? É de comer? Aí ela falou: não, Faísca, aqui é só de branco. Você é moreninho, você é tostadinho. Então ela vai fazer o seguinte: nós vamos cancelar o show. Aí a mulher falou assim: não, mas o meu filho tá esperando ele. Aí a Tânia falou: mas não tem jeito, não tem como Faísca ele entrar. Mas aí, Mara, aí que entra, né, a sabedoria, né? Eu não vou prejudicar uma criança porque por causa de uma situação que naquela época, né, vamos dizer, era normal, né? O que eu fiz? Tô ao lado da casa dela, tinha um bar. Eu fui lá nesse bar, falei com o dono do bar, eu falei: meu amigo, existe a possibilidade de eu trocar de roupa? Eu sou o palhaço que vai estar animando aqui a festa, só que eu precisaria me trocar aqui, eu vou fazer uma surpresa, vou entrar de repente lá e tudo e tal. Ele falou: pode ir lá. Me troquei, fiquei pronto e fui lá. A festa foi uma das melhores festas daquela criança. Fenomenal. É maravilhoso. Também fiz festa também para um amiguinho em que tinha diabetes, né? E ele me deu o bolo. O primeiro pedaço foi para mim, porque ele não podia comer. Então, assim, são momentos que... marcantes. Puxa vida, Além puxa desses vida. que você já trouxe aqui, antes do nosso intervalo, do Pod TV, do Conversa Diária, que é conversando que a gente se entende. Conversa que a gente entende. Pedir para você trazer a história marcante também, não só essa, como outras, né? Cite mais duas pra gente. Uma história marcante em que eu falo até para as pessoas, é um exemplo, né? Nós já tivemos aí vários palhaços em que já tiveram isso, já aconteceram a Relia, Carequinha, né? Em que eles se apresentaram e, de repente, dentro ali do circo dele, naquele espetáculo, o pai estava sendo velado atrás de uma aluna ali do circo. Eu, né, passei por isso, né? Exatamente aí 14 anos atrás, quase 15 anos, né? A minha mãezinha, ela foi embora. E ela foi embora no dia 30
de março. Ela foi embora dia 30 de março, aí toda a situação sepultamental dia 31 e dia 1º de abril eu tinha 3 espetáculos para fazer lá no Teatro da USC, da Galinha Pintadinha, e quem ia animar a criançada antes do espetáculo começar? Palhaço Faísca. Então, assim, até o pessoal na época, o seu Renato, ali, o Amaral, falou, não, você nem precisa ir, poxa vida, você deve estar arrebentado por causa disso. Eu falei, não, não, não. Eu vou usar disso como um combustível, né? Até depois o seu Renato falou isso para mim também. Falou assim, olha, você fez realmente aquilo que a sua mãe, se estivesse aqui, ela estaria fazendo. Ela teria falado para você, vai e faz. Mesmo que você não esteja bom, mesmo que você esteja de bem de saúde, nem mesmo que você esteja com o seu coração doído, não deixe de cumprir a sua obrigação. E eu fiz as 3 apresentações, sabe? Foi muito marcante. Inclusive, eu estava aqui na TV Prevê e eu gravei o programa em homenagem ao Dia das Mães lá nesse dia. Então, assim, foi um dia marcante ali para mim, né? Sem contar com outras situações aí também, né? Em que eu já tive, assim, o prazer de me apresentar no palco junto com essa figuraça aqui, ó. Olha aqui, o Palhaço Espirro. Gente, fazer um show com esse cara aqui, que eu admiro demais tudo que eu sei, tudo que eu sou hoje, né, em matéria de artista, eu devo a esse cara aqui, ó, ao Carlinhos, que me orienta, que puxa a minha orelha quando precisa, mas ele é um cara que é um ser humano sensacional, e assim, fazer show, vai ter essa oportunidade onde, quando ele vem aqui em Bauru, aqui na região, quando eu tenho a oportunidade de eu trazer ele para cá, né? E eu tenho essa experiência, né? Nós estamos sempre aprendendo, né? Com Quando eu certeza. vivo essa experiência com ele, recentemente estivemos em Lençóis Paulista, fazendo um carnaval que era para ser um show de 1 hora, fizemos 2 horas e meia de uma matinê. Então, já dá para você ter ideia de como eu fico feliz, satisfeito por dividir o palco com um cara como esse, que é o Palhaço Espirro. Você viu que eu sou muito fã Tô também vendo aqui do esses Silvio objetos, Santos, né? inclusive, Sou fã, né? sou fã daqui do Vamos Silvio mencionar. Então, tem essa do Silvio Santos. O Santos, Silvio Santos. tem o porta-retrato. Comente pra gente. Esse porta-retrato aqui, Mara, ele é muito importante, ele é muito especial na minha vida, sabe? Eu tenho alguns objetos em que marcam ali a minha vida ao longo desses 35 anos, que é muita história. E aqui eu tenho uma história muito linda mesmo aqui, é uma história junto com o professor Duda Trevisan. E onde aqui na TV Prevê, hoje Diário do Brasil, eu vivi muitas emoções, tive o prazer de comandar ali um programa durante 14 anos, um programa infantil, ficou no ar aqui pela TV Prevê, e o professor Duda, mesmo sem eu ter patrocínio, sem ter empresas que apoiassem, o professor Duda foi um cara, assim, sensacional, que tem uns vídeos dele, fala, depoimentos deles, aí pela internet, entra lá que vocês vão acompanhar, você que está em casa, aí você vai conhecer quem foi o professor Duda. E ele várias vezes falava aqui no ar, Faísca, gente, empresários, você que tem a sua empresa, anuncia aqui no programa aqui do Faísca, porque o horário eu dou. Faísca, o horário, você não precisa pagar o horário aqui na televisão, mas você precisa pagar a produção do seu programa. Então, assim, o Duda foi um cara que ele me ajudou muito. Inclusive, eu ia estrear o programa no dia 12 de outubro, antecedendo o falecimento dele. Mas eu quis esperar para poder mostrar o pendrive do meu programa. E aí eu falei para ele, eu falei assim, professor, não estreiei ali o programa dia 12, mas eu vou estrear na outra semana, porque eu quero que o senhor assista o programa. E no domingo eu fiz uma festa, né, de manhã, minto, falei com ele, foi no sábado, dia 14. Eu falei assim, professor, vamos marcar um dia para nós nos encontrarmos? Estava marcado na segunda-feira, dia 16, aqui na TV Prevê, né? Aqui na TV Prevê não, lá no Prevê Objetivo, porque ele não ia vir a uma entrevista. Então, nesse horário de almoço, eu ia ficar com ele lá para poder assistir ali o programa e tudo mais. Mas, infelizmente, ele partiu, ele foi embora, chegou o momento dele, Papai do Céu precisava dele lá em cima, e ficou essa recordação em que eu ganhei daqui da Márcia Trevisan. Marcinha, esse quadro aqui eu guardo, mas com muito amor, tá aqui, eu já fiz questão de trazer,
porque em todo lugar eu cito, né? Não tem como não citar, né? Até. Algumas pessoas Sim, com que certeza. são importantes aqui em minha vida, né? O Com Renato certeza. Zaiden, Duda Trevisan, esse pessoal aí que me ajudou muito e me ajuda muito. Olha, nós estamos até, né, seguindo aí para o final do nosso Já tá bate-papo. acabando! Meu Deus, foi rápido! Muito rápido. Vai ter que voltar, porque tem muita Volto, coisa para contar volto, ainda. tem muita história para poder Mas contar, tem muitas ainda, com novidades. certeza, se você quiser falar sobre os outros objetos Ah, rapidamente. esse daqui é um E presente que o meu amigo e fã também, o Henrique Calmo. O Henrique, ele é um grande carnavalesco, fantástico, um coreógrafo de primeira grandeza, me presenteou com essa gravata linda, maravilhosa. Tá lá na. Você sabe que eu tenho um quarto do Faísca, né? Eu tenho um quarto. Inclusive a TV Prevê foi a primeira emissora que invadiu o meu quarto e ele faz parte, né? Essa gravata faz parte do meu quarto, ela é muito importante lá, assim como vários objetos. Eu tenho aqui uma caneca que uma criança gentilmente me presenteou. Eu fico até bobo ao falar, né? Ah, eu tenho um presente aqui, que esse presente aqui ele é fantástico aqui também. Vou mostrar rapidinho. Sabe o que que é esse daqui? esse é um nariz de É palhaço, o nariz de mas palhaço, só que esse nariz ele é um nariz diferente. Esse nariz aqui é o nariz de palhaço do Bozo. Tenho o maior carinho porque eu recebi aqui é presentão um também. presente da vida. Cláudio Siqueira, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Jamais vou esquecer das nossas conversas, dos nossos bate-papos. O Claudinho tem me ajudado muito. E ele é o atual Bozo oficial do SBT. E lá no SBT, lá as crianças elas acompanham os programas ali do Bozo. E logo, logo tem Bozo pintando na tela também. Acho que até o Palhaço Faísca volta aqui para a TV Prevê. Mas isso eu não posso contar agora, porque isso é tudo Faísca, uma vamos próxima deixar quando eu voltar. Exatamente, nós vamos conversar muito mais ainda, já ficou o convite para você, né? Até para a gente fechar, você vai deixar aqui uma mensagem que está no coração e também complementar qual que é o papel social, inclusive cultural, que o Faísca tem na vida das crianças e da sociedade. Ah, com certeza. Eu acho que eu vejo hoje ele, o Palhaço Faísca, como um ser humano ele acaba sendo responsável uma boa parte da educação das crianças. As crianças que gostam do Palhaço Faísca, elas acabam também, né, acompanhando e seguindo o seu ensinamento. É o que eu sempre digo, a criança tem que ser obediente, tem que obedecer, tem que ser boa com os amiguinhos, tem que compartilhar os seus brinquedos, entendeu? Então, assim, é isso que eu levo para a minha vida toda. Compartilha os seus brinquedos com os seus amiguinhos, seja obediente em casa, obedeça a mãe, o pai, na escola, sabe? E muito mais do que isso, e muito mais do que isso. Você que estiver andando aí em algum momento, precisei ter que ir a uma padaria, precisei fazer alguma coisa, está perdido, para quem eu peço ajuda? Para a polícia, para um policial. Policial, ele é amigo da criança, ele é amigo da família. Então, isso eu sempre levo isso para as crianças. E a mensagem em que eu digo para as crianças é essa: seja obediente, seja uma criança boa, que com certeza, você sendo obediente, lá em cima mora o Papai do Céu, que ele vai abençoar através da sua bondade, ele vai se encher de alegria e vai abençoar a sua mãe, o seu pai e toda a sua família para que você possa ter tudo aquilo que você um dia imaginou, né? E se os seus sonhos for também os sonhos de Deus, não tenha dúvida que eles vão se realizar, com toda certeza. E já aproveitar, né, para as crianças aí, que tem mais de 20 anos aí, que tem os seus filhinhos, né, 20, 30 anos, tem ali os seus filhinhos, se for fazer uma festa e quiser pôr uma faísca de alegria na sua festa, só chamar o Palhaço Faísca, que inclusive tem até a música, né? Pra sua festa pegar fogo tem que ter faísca, aí a sua festa tá legal. E nós estamos aí alegrando as festas das crianças aqui de Bauru e de toda a região, Mara.
Faísca, muito obrigada por aceitar o nosso convite e Você. trazer um Obrigado. pouquinho dessa animação, dessa alegria Obrigado, sua minha amiga. contagiante. Gostou de um pouco dessa história Demais, desse demais. palhaço? E já fica o convite para você Aí eu retornar volto. aqui, porque Volto. a gente quer, né, ser contagiado com com a sua alegria, e com o seu Obrigado. sorriso, viu? Obrigado mesmo. Sucesso, Obrigado. parabéns pela sua Um história. beijo a todos vocês. E eu tô lá nas redes sociais, ó, Facebook, Instagram, YouTube. Pode me procurar lá, que eu estou lá esperando por vocês. Muito obrigado a Diário do Brasil, a TV Prevê. Muito obrigado ao seu Renato. Muito obrigado a toda a diretoria. Parabéns por esse programa Conversa Diária. Realmente, conversando é que a gente se entende. Então eu estou muito feliz por esse momento, por esse retorno aqui para estar batendo esse papo muito gostoso. Foi muito prazeroso ali para mim. Muito obrigado, viu? E já comemorando já os meus 35 anos já de carreira, né? Esse programa, essa participação minha aí já dá início já às Show. festividades. Obrigado, Show. viu? Sucesso, Faísca. Beijo! Beijo, criançada! Gostou desse papo contagiante? Faísca é assim, por onde ele passa, ele leva alegria. Eu aqui estou realmente muito feliz por esse momento e principalmente não só por ter Faísca aqui, mas por estar na sua companhia. Obrigada mais uma vez pela audiência e pelo carinho. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau. Tchau! Pra sua festa pegar fogo tem que ter faísca!